Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Ao sentir o cheiro da palavra de Deus, aquilo que está morto na sua vida vai reviver. Amém? Tudo que está morto vai reviver. Eu não quero saber o que aconteceu no passado, eu não quero saber o que aconteceu nos anos passados todos juntos, mas este ano é um ano novo, um ano da ressurreição, um ano de frutos fora da época. Posso ouvir um amém? Amém? Vida sairá da morte. Hoje com o pastor Joseph Prince. Neste ano, seremos tão abençoados, não vamos ficar estressados. Apesar do mundo estar oferecendo somente péssimas notícias, principalmente essa semana, certo? Mas coloque seus olhos em Jesus e você não vai ficar ansioso neste ano de seca. E Deus nos avisou que este ano vai ser um ano de seca, mas a promessa de Deus para nós no livro de Jeremias é que não ficaremos ansiosos no ano da seca. Glória ao nome de Jesus. Isso não é bom? Eu quero que saiba que você pode pedir a Deus para coisas acontecerem neste ano. E não importa qual seja a sua história, se a sua história é de ímpio, ou seja, um descrente, ou você veio de um outro lugar e talvez aprendeu algumas coisas diferentes na palavra de Deus. Porque isso acontece. E eu fui ensinado quando eu crescia na igreja, porque eu fui salvo quando era um garoto,
E eu estava nessa certa igreja que ensinava que você não pode pedir a Deus para te dar dias bons, sabe? Tinha que aceitar aquilo que o dia trazia. E as pessoas andavam dizendo: o que será, será, o que será, será. Não importa o que faremos, o que será, será. Mas a minha Bíblia diz que aquele que ama a vida e quer ver dias bons. Com isso, Deus está dizendo que se ama a vida e quer ver em 2012 dias bons, plural dias. Quantos querem ver dias bons? A Bíblia diz o que deve fazer: refreie a sua língua do mal. Amém? Não fique falando a respeito das circunstâncias ruins, negativas, não murmure, não reclame. Em vez de murmurar, nós aprendemos na semana passada que o Senhor nos ensina a sussurrar sua palavra. Se sabe se preocupar, sabe meditar. Porque quando se preocupa, você pega um problema e fica olhando. E olha de novo. E olha através deste ângulo. E se eu perder meu emprego? Perdendo meu salário, o que eu vou fazer? Então minha família vai experimentar isso. Minha esposa vai encontrar outro homem. Então isso vai acontecer e aquele outro vai acontecer. E a sua mente começa a olhar as coisas e os problemas de todos os ângulos. Isso é se preocupar. Se preocupar é o contrário de meditar. E Deus te criou para focar na sua palavra. E se focar na sua palavra, meu Deus suprirá as minhas necessidades. Certo? Deus diz, Ele vai suprir. Quem supre não é o meu chefe. Meu chefe pode ser um instrumento, mas meu Deus é quem supre. Isso é meditar. É sussurrar o tempo todo. Meu Deus vai suprir. Os bancos da Europa estão fechando e as bolsas de valores estão caindo, até mesmo na Ásia, mas o meu Deus suprirá, não os bancos ou bolsas de valores. Meu Deus vai. E de repente você descobre que você está vivendo num oásis com todo verde, certo? Um lugar florido. E o mundo está vivendo no deserto. Deus nos mostrou semana passada que o homem que confia no homem é como a tamargueira no deserto. Certo? Quantos querem ser esse tipo de homem? Isso é o que a Bíblia fala do homem que confia no homem. E confiar no homem não é só confiar nos outros, mas em si mesmo também. Certo? Confiar nos seus esforços, na sua esperteza. Certo? Sua inteligência. É como a tamargueira no deserto. Habitarão no lugar seco e não verão quando o bem chegar. E ao contrário disso, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, pois ele será como árvore plantada, quer dizer que alguém te plantou. Não uma árvore selvagem, certo? Mas é alguém que foi plantado com amor. Alguém cuida de você. Será como árvore plantada junto às águas, que na estação própria dá o seu fruto. E não sofrerá quando o calor vier. Neste ano o calor virá. E alguns de vocês já estão passando por isso, certo? Na luta. Mas você não vai ver, você não vai passar pela luta com o medo e não vai ficar com ansiedade e estressado por causa dessa situação. Porque Deus vai fazer você ver o bem. Amém? Você verá dias bons. Você pode pedir a Deus. Certo, como Jabez, nós temos uma base nas escrituras que você pode pedir dias bons. E Jabez, seu nome significa problema. Quando sua mãe deu luz a ele, o chamou de problema, porque quando ele nasceu, ela sentiu muita dor ou passou por algum outro problema ou alguém morreu. E ela deu o nome àquele menino de Jabez, e Jabez quer dizer problema. Você encontra esse relato no livro de Crônicas. E Jabez teve que crescer com aquele nome, problema, tristeza. Certo? Mas Jabez fez essa oração a Deus. Ó Deus, te peço 3 coisas. Número 1, Deus, me abençoe. Número 2, não escute aquelas pessoas que dizem que os crentes só pedem me abençoe, me abençoe, me abençoe. Certo? Tinha que ler Jabez. Jabez pediu para Deus abençoá-lo. Como podemos ser bênção para os outros se não somos abençoados? Posso ouvir um amém? Certo. Então, ele pediu a bênção. E número 2, ele pediu para Deus alargar suas fronteiras. Ele, na verdade, estava pedindo propriedades. Certo, ele pediu para Deus alargar suas fronteiras. E então, número 3, Senhor, me livra do mal. Então, neste ano, você pode pedir a Deus para te guardar dos acidentes, te guardar das doenças. Posso ouvir um amém? Certo? Mas, pastor, Deus já sabe de tudo isso, sim. Mas você deve entender que a terra está decaída. E Deus não se move na terra até que os homens da aliança, as mulheres da aliança nessa terra, ativem, certo, seus direitos da aliança, pedindo a Deus para intervir. Quando Deus fez a terra, Ele deu ao homem, e Ele queria que o homem se tornasse o rei da terra, mas o homem cometeu traição, dando ouvidos a um espírito caído, e deu a ele o domínio dessa terra. E Satanás tem reinado durante 6.000 anos, mas o seu domínio está terminando, Jesus está voltando, o último Adão. Mas até lá, Deus não pode intervir legalmente, porque Deus deu o direito ao homem, o homem deu ao diabo, o homem tem o direito de fazer isso. Certo, e custou muito, foi um preço alto. E para Deus intervir é necessário que um homem, certo, que esteja em relacionamento de aliança com Deus. E eu tenho uma mensagem sobre isso.
E é por isso que precisamos orar, certo? Não é uma questão de Deus sabe todas as coisas. Sim, Ele sabe, mas se não orarmos, Ele não se move. Posso ouvir um amém? E você diz, pastor Prince, tem muitas coisas que eu recebi e nem orei, mas é porque alguém estava orando por você. E essa é a beleza de orar em línguas. Quando você faz isso, você está orando para alguém que você nem conhece. Você pode estar orando por alguém da família que você nem sabe, que está passando por problemas, porque você não pode estar com eles o tempo todo. Mas o Espírito Santo pode. E ele ativa o dom de línguas e você ora e nada acontece na terra até o povo de Deus orar. Certo? Posso ouvir um amém? Então peça a Deus em oração, ok? E no final do culto eu vou orar, certo? Com todos vocês e vamos fazer a oração de Jabez. Vamos pedir a Deus para encher este ano com proteção. Amém? E também prosperidade. Isso não é bom? Agora olha essa vaca aqui, essas fotos foram tiradas por um dos nossos pastores, alguém aqui da nossa igreja, e você precisa saber que ele tirou essas fotos, certo? Em Israel, anos atrás. Nós estávamos no Monte Arbel, e o Monte Arbel é a maior montanha na região de Tiberíades, certo? No Mar da Galileia. Estávamos lá em cima, em vez de descer de ônibus, nós decidimos descer a pé a montanha, certo? E eu creio que essa montanha era onde Jesus estava orando, e ele olhou da montanha e viu que seus discípulos estavam lutando contra as ondas, e ele desceu. Então pensamos, deve haver um caminho. Então havia sim um caminho, e começamos a descer por este caminho, certo? E era um tanto quanto perigoso, ok? E olha essa foto que nós tiramos. Certo? Estávamos descendo por este caminho. E você pode ver o Mar da Galileia atrás? Você vê o pastor Mark rindo. O pastor Mark está aqui com a sua família. Uau, que camisa é essa? Hã? Cheia de brilhos. Deve ser o novo ano chinês. Ok, então. Quando descemos, passamos por uma caverna e adivinha o que estava lá? Uma vaca deitada. E essa é a vaca que vimos. E você viu na semana passada que essa vaca estava ruminando. E esse processo de ruminar é o processo onde a vaca mastiga a grama e então engole. E então ela traz de volta e mastiga de novo e engole. Vou mostrar para vocês como na semana passada. Essa vaca mastigando, engolindo e depois trazendo de volta. Esse é o processo de meditar. É o processo da meditação. Você lê a palavra de Deus, memoriza aquela parte especial que falou com você e durante o dia... Certo? Você fecha a Bíblia e aquele versículo especial que você memorizou, você mastiga. Certo? Você pode ir para o seu trabalho, mas nos intervalos você traz de volta. Vamos dizer que você tem medo. Certo? Muito medo. Ninguém sabe que você tem esses medos de perder trabalho, de doenças, de outras coisas, certo? Medo de perder um dos seus amados ou outra coisa. Medo do futuro. Pega o verso, Deus não deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando estiver no banheiro, Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder. Eu tenho poder, tenho amor e moderação. Quando eu era um adolescente, me lembro que o diabo brincava com a minha mente. Certo? Então eu falava este verso, eu tenho um espírito de moderação. Eu não tenho espírito de medo, mas de moderação. Eu meditava moderação. E só este verso trazia cura e libertação. Amém? Seja qual for a área, como eu disse, se você está agora mesmo pedindo a Deus por um bebê, certo? Ele faz da mulher estéril, Salmo 103. Ele faz da mulher estéril habitar em família. Ele faz, glória a Deus, ele faz da mulher estéril. Obrigado, Senhor, porque tu fazes, amém? Medita nisso, medita nisso. E a palavra de Deus é tão poderosa como uma semente. Jesus compara a palavra com a semente. E as sementes germinam. E quando você medita, você está fazendo que essa semente germine para uma colheita na sua vida. Legal? Então, nós vimos essa vaca e não sabemos como subiu ali. E chegou nessa caverna na montanha, mas ela estava sentada e meditando. Algo sobre a palavra de Deus é isso, certo? Mesmo estressado, você começa a mastigar a palavra de Deus. E vem o descanso. Como essa vaca, porque não dá para mastigar, certo? E não estar descansando. Ela estava descansando. Me guia pelas águas tranquilas e me faz deitar em pastos verdejantes. Amém? Certo? Então, descemos até chegar no pé da montanha. E quando chegamos lá, vimos essas vacas pastando. Certo? Tinha muitas vacas e elas estavam pastando. E Deus falou comigo. E eu falei aos pastores. Deus falou comigo, perceba que essas vacas são diferentes daquela vaca que estava lá em cima, porque aquela outra vaca estava descansando. E essas vacas estão em pé. Certo? Então Deus disse, em toda a igreja, tem pessoas que vêm aos domingos, e a única vez que recebem a palavra de Deus. E depois disso não penso mais nela. Certo? São como vacas que pastam e pastam e pastam.
mas não trazem de volta. Certo, as vacas nós falamos que tem 4 estômagos, mas na verdade são 4 sistemas digestivos. Elas trazem de volta, depois mastigam. Elas trazem de volta e depois mastigam de novo. Então o fato é, você precisa meditar. Isso é quando a grama transforma em leite. Você não precisa se preocupar em ser um impacto na vida dos adolescentes, dos seus filhos. Simplesmente medite na palavra. Mastiga a palavra e vai ser leite para eles. Não se preocupe em ter um ministério eficiente. Pastores e líderes só mastiguem a palavra e quando o tempo vier, será alimento para o povo. Amém? Uma mãe não precisa se preocupar com leite, ela precisa se preocupar em se alimentar. Glória a Deus. Então, Deus disse a mim, essas vacas são como pessoas que só pastam. Mas veja que a vaca lá em cima está num lugar bom. É um lugar como o esconderijo do Altíssimo. Amém? Só havia uma vaca lá. Então, eu quero dizer a vocês que existem mais pessoas que pastam do que aquelas que meditam. Mas vamos mudar isso nessa igreja. E agora quero compartilhar com você uma passagem das Escrituras que compartilhei com os pastores nessa época do ano quando eu fui à igreja Lakewood. E alguns pastores e eu passamos um tempo, e também a minha família foi, passamos um tempo em São Francisco, em um lugar, uma reserva chamada MUIR, Muir Woods, ok? E é um lugar onde eles têm uma incrível coleção de árvores que estão no seu habitat natural. Carvalhos vermelhos naturais da Califórnia. Alguns eram grandes em tamanho e os seus troncos são tão grandes que dá para andar dentro. E eu vou te mostrar agora um que não era o maior, mas era de um tamanho normal. E você vai ver a Irene e mais alguma pessoa lá dentro. É a minha filha Jéssica. E é um tronco tão grande que você pode, na verdade, acampar lá dentro. Certo? E quando estávamos caminhando em Muir Woods, o que aconteceu foi que nós vimos uma árvore no chão. Uma árvore que foi cortada pela raiz. Certo? E então, havia uma lição ali, eu chamei os pastores e disse, venham aqui. Você viu o que aconteceu com essa árvore? Me faz lembrar de uma passagem da palavra de Deus que eu conhecia. E eu pensei que já tinha ministrado sobre essa palavra, mas eles falaram que eu nunca fiz isso. Então eu quero falar isso agora, já que estamos falando de árvores. Amém? Quero falar sobre essa linda passagem, é muito linda, de Jó capítulo 14, certo? Falando do homem, Deus nos compara a árvores, ele será como, o quê? A árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na sua estação, certo? Agora, Deus compara o homem abençoado a uma árvore. Aqui em Jó 14 diz a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, frutos fora da época. Certo? Então há esperança para a árvore, ainda que seja cortada. E você diz, pastor, eu me sinto que fui cortado, e a sua mensagem veio tarde demais. Eu fui cortado, mas se foi cortado na área da saúde, sua saúde foi cortada, suas finanças foram cortadas, seus relacionamentos também. Seja o que for, você sente que caiu, você sente que a minha mensagem na semana passada veio tarde. Eu não posso ser um homem como uma árvore plantada junto às águas. Não, Deus está dizendo que mesmo que você caiu, mesmo que você sente cortado como árvore, há esperança. Há esperança. Há esperança para a árvore que se for cortada se renovará e não cessarão seus renovos. E se envelhecer, a sua raiz na terra e o seu tronco morrer no pó. Olha isso, olha isso. Mesmo estando morto, as pessoas dizem, está morto. Desista, não há esperança. Mesmo que seu tronco, certo, esteja morto na terra, Deus diz, ao cheiro, só ao cheiro das águas brotará. E dará ramos como uma planta, certo? Água na palavra de Deus, certo? Tipifica o quê? O Espírito Santo ou a palavra de Deus, certo? E neste contexto é a palavra de Deus. Ao sentir o cheiro da palavra de Deus, aquilo que está morto na sua vida vai reviver. Amém? Tudo que está morto vai reviver. Sabe que sua mente tem algumas coisas mortas e vê que você se lembrava das coisas, mas agora está esquecendo. E você era capaz de concentrar. Mas agora você diz, o que você disse, pastor? Certo? E agora você não é capaz de concentrar e colocar o seu foco. E eu me lembro de uma história verdadeira sobre um jovem que foi desafiado uma certa vez. Porque antes disso ele só recebia nota Cs e Ds nos seus estudos. Certo? E num dia, ele estava numa reunião, e naquela reunião alguém desafiou os jovens ali a memorizarem o livro de Provérbios. Agora entenda uma coisa, existem 31 capítulos no livro de Provérbios,
certo? E Deus falou com esse garoto, ele aceitou o desafio e ele memorizou o livro todo. Quando eu ouvi essa história, eu tentei memorizei só o capítulo 1. Certo? Mas ele memorizou todo o livro e, enquanto ele memorizava o livro de Provérbios, alguma coisa aconteceu com as suas notas. Ele começou a tirar A e se tornou um estudante de nota A quando ele se formou. Certo? É incrível quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, as partes mortas se tornam vivas. Toda área que estiver morta, certo, reviverá. Toda parte da sua vida se torna abençoada e depois floresce. Amém? Mesmo a árvore sendo cortada, mesmo envelhecendo a sua raiz, mesmo que o seu tronco tenha morrido, Deus diz: ao cheiro da água florescerá e dará os seus ramos como uma planta. E eu estava lá falando com os pastores, essa verdade de Jó, e eles falaram que nunca ouviram isso. E sabe que na nossa frente vimos essa árvore que estava morta. E vamos mostrar uma foto que tiramos, certo? E a árvore estava caída, mas não foi alguém que cortou, ela simplesmente caiu, certo? Estava no chão e não tinha mais raiz, provavelmente as raízes apodreceram. Estava morta, uma árvore morta. Estava oca, estava morta, estava seca, certo? Mas caiu perto de um ribeiro. Havia água. O ribeiro passava perto ali, mas não estava tocando na água. Não tocava a água, estava por cima, como um ponte sobre as águas. E olha só o que vimos. Nós vimos ramos verdes nascendo naquela árvore. Parece que senti o cheiro da água. Você sente o cheiro das águas? Dá para sentir o cheiro da chuva, ok? Eu sei. Disse para minha esposa: sinto o cheiro de chuva. Certo? Mas e o cheiro da água? Sabe que até a água mais pura tem cheiro, mas o nosso nariz não consegue sentir. Mas Deus diz na sua palavra que há um cheiro de prosperidade, que há um cheiro de vida e saúde, que há um cheiro de paz, que há um cheiro de salvação. E quando você entra em contato até com o cheiro, e a árvore nem tocava a água, mas no momento que entrou em contato com o cheiro, os ramos começaram a reverdecer. Essa é a foto que tiramos, certo? Daquela árvore. Esses ramos que você vê ali, certo? Estavam todos nascendo com ramos verdes. São ramos novos, mas a árvore está morta. Esses não são os ramos da árvore, mas são mais perto e não dá para ver porque essa foto foi tirada de um iPhone, certo? Certo, e não está muito boa, mas eles estavam saindo verdes e você vai ver os ramos verdes nascendo de uma árvore que estava morta. Vai ser sua vida durante esse ano. Eu não quero saber o que aconteceu no passado, eu não quero saber o que aconteceu nos anos passados todos juntos, mas este ano é um ano novo, um ano da ressurreição, um ano de frutos fora da época. Posso ouvir um amém? Amém. Vida sairá da morte, frutificação e não esterilidade. Amém. Esquece o resto. Você diz: pastor Príncipe, minha vida está mais morta do que tudo. Então essa mensagem é para você. A esperança para você. Uma positiva expectativa do bem. Amém. O que você precisa então sentir? O cheiro das águas. Quando você vem à casa de Deus, todos os domingos, você está se expondo ao cheiro de águas pela palavra de Deus. E adivinha? Tudo na sua vida reviverá. Até a sua saúde. Sua saúde vai reviver. Eu não posso explicar, mas eu gosto daquilo que o Kenneth Hagin diz, sabe? O saudoso Kenneth Hagin. Quando alguém fez essa pergunta: o que o senhor faz, pastor, quando não sente um tipo de presença do bem e não se sente bem, física ou emocionalmente? O que você faz? Ele disse: eu dobro a minha leitura bíblica. Ele disse: e eu conheço pessoas que no primeiro sinal da gripe ele lê a Bíblia. Algo na palavra de Deus que nos traz saúde e vida. Deixe-me ler algo sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um avivalista americano, um pastor, um missionário, e até hoje ele é muito respeitado, ele é reconhecido como um dos pastores mais importantes da história da América e um dos maiores intelectos que a América já produziu. Certo? Jonathan Edwards, e muitas das suas mensagens estão por aí, e você pode encontrá-las, certo? E você pode ler na internet, suas mensagens estão lá. E Jonathan Edwards falou algo sobre a palavra de Deus, e eu quero citar palavra por palavra. Olha o que ele diz da palavra de Deus. Como acontece, eu não sei. Mas eu percebi que aqueles momentos em que eu li a palavra de Deus mais, eu me tornei mais vivo e com melhor saúde. Mais uma vez, como isso acontece, eu não sei. Mas eu percebi que no momento que eu li mais a palavra de Deus, eu me tornei mais vivo e com a melhor saúde. E com a melhor saúde fisicamente, certo? Eu me sinto bem, se sentir mais vivo. Sabe, tem dias que você acorda e você se sente mal.
Sabe? Tem dias que eu me sinto bem, que bom estar vivo, certo? E você vai se sentir assim quando passar tempo com a palavra. Amém? E a melhor forma é meditar. Você não pode ler a Bíblia o dia inteiro, mas você pode ler o devocional diário de manhã, ler as Escrituras, ver um pedaço da parte bíblica que mais fala com você, certo? Ou você já tem um verso que fala muito com você. Por exemplo, você está com medo e você vai ao texto da palavra que diz: o Senhor é minha força. Ou, por exemplo, Deus não nos deu espírito de medo. Memorize esse verso. Memorize isso. Memorizar antes de meditar. E todo dia, quando você puder, como a vaca, traga isso. Traga isso. E mastiga isso. Sussurre, como nós falamos. Sussurre e fale bem baixinho. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Seu chefe diz: é melhor que isso fique pronto até semana que vem. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Certo? Em qualquer situação que você fizer isso, eu prometo a você, pela palavra de Deus, se meditar na palavra de Deus, ou melhor, Deus promete a você, isso é melhor. Deus te promete, ok? O que você fizer, prosperará. Então eu quero te encorajar, quando você meditar, quando você escolher uma parte do Antigo Testamento, escolha as promessas, como ele faz a mulher alegre em Salmos. Amém? Será como árvore plantada. Medite nessa palavra. É do Salmo 1, certo? Não escolha a lei. Não matarás, não matarás. Matar, 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 matar. Sabe? Certo? Não encontre leis para meditar nelas. Encontre promessas no Antigo Testamento para meditar. Certo? No Novo Testamento, ok? Você medita na parte das obras de Jesus, as verdades redentoras. Por exemplo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Temos redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Redenção. Seu cupom pode ser remido. Remir, o que é isso? Certo, redenção. Nós temos o perdão dos nossos pecados de acordo com a riqueza da sua graça. Temos o perdão de acordo... Temos perdão de acordo... Foi meditando assim, anos atrás, que eu vi que não somos perdoados da sua riqueza de graça. Somos perdoados de acordo com as riquezas da sua graça. No próximo programa, quando você tem o plano original de Deus na mente e se posiciona de acordo com o plano original de Deus, Cristo em primeiro lugar, tudo é para Ele, tudo na sua vida começa a melhorar. Pregadores, líderes e pastores, não preguem como querendo pedir desculpas. Proclamem a verdade. E depois deixe que o Espírito Santo faça tudo. Amém? Não fiquem com medo, não peçam desculpas pela palavra de Deus. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ele é. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.